Hoje temos muitas novidades neste nosso Esteira da Arte, né? Nós terminamos na semana passada mostrando, né, exatamente o papel de Vasari, Giorgio Vasari, né, com relação a toda aquela série de paradigmas estéticos que ele vai criar e que, de certa forma, tiveram o efeito de tentar engessar, eu digo tentar, hein, gente? Tentar engessar a produção artística, né? Quer dizer, a arte, você teria arte, que seria aquela estabelecida por Vasari, com aqueles parâmetros, e o restante de produção seria qualquer outra coisa menos arte. Isso pensando na arte do ponto de vista vertical, como nós já falamos em outro vídeo nosso, né? Que é essa coisa das belas artes, né? Então, para ser definido como belas artes, teria que seguir necessariamente esse padrão. Hoje, nós vamos tentar mostrar para vocês que já no próprio século XVI, todo esse arcabouço vassariano, né, criado, estabelecendo parâmetros com relação à arte, né, tentando fechar a arte nesse círculo pequeno, vai por água abaixo, né? Porque aparece exatamente nesse período uma nova forma de expressão de arte e que é muito interessante, né? Muito pouco discutida na história da arte europeia e que merecia ter um destaque maior, que é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui, né? Esse movimento artístico, ele vai praticamente, né, desconsiderar os elementos fundamentais desse aporte renascentista criado por Vasari, né? A começar pela perspectiva, que é um dos principais, né? A ideia de perspectiva praticamente é rompida com esse movimento, que recebe um nome bastante interessante de maneirismo. Praticamente o maneirismo ele é o primeiro grande movimento que passa a existir naquela mesma região, na mesma época, pega final do século XVI, quer dizer, ainda no auge do classicismo, né, do Cinquecento italiano, e o maneirismo realmente é muito interessante. Quando você olha as obras maneiristas, você fica assim muito intrigado como realmente e fica fácil de entender por que o maneirismo vai fazer conexões futuras com toda aquela arte de vanguarda da arte contemporânea europeia, né? Olha, Paul Cézanne vai beber nas águas do maneirismo. Olhem bem, Paul Cézanne, que é considerado o pai do cubismo, né? Picasso, Pablo Picasso, vai beber nas águas do maneirismo. Então você tem uma lista de grandes artistas contemporâneos que vão ficar muito bem impressionados com os trabalhos feitos por alguns desses artistas, né? Especialmente El Greco, que recebe esse nome por ter nascido em Creta, e Creta, na época, ser uma ilha que pertencia não ao que nós conhecemos como Grécia hoje, mas pertencia à Espanha. Então, ele, muito embora, né, ele recebeu o nome de El Greco por isso, porque ele vivia na Espanha, quer dizer, ele era da Espanha, porque a ilha que ele nasceu era uma ilha espanhola, né? Mas fica com esse... E ele é conhecido realmente com esse codinome de El Greco, né? E El Greco, de fato, é de todos um dos mais impressionantes, né? Nós temos também a figura bem interessante de Jacopo Pondermo, né? Que também é ótimo, né? Outra figura maravilhosa, né? O importante para mim é que a gente perceba o quanto o maneirismo vem com o intuito de criar um espaço novo. Nesse momento,
que não era mais um momento de harmonia burguesa, de equilíbrio burguês, né? Ele vai contrariar toda a ideia falsa de que havia uma grande harmonia, né? Um grande equilíbrio, quando de verdade não existia. Aliás, pensar bem, nunca existiu, né? Vamos pensar em Florença, que era o grande centro, né, difusor dessa arte renascentista, né? Onde estavam os Médicis, né, que eram os principais para as famílias de mecenas que, na verdade, apoiavam a produção artística do Renascimento. O que era Florença? Florença era uma cidade, né, rica. Quando a gente fala cidade rica, do que nós estamos falando? Era rica para quem? Né? Era rica para essa burguesia, que conseguia muito dinheiro com o comércio do Oriente, mas a população, né, era muito pobre. A população sofria muito dentro de Florença. Então, na verdade, Florença era uma cidade que tinha um nível de desigualdade tremendo. Né? Você tinha aqueles muitíssimo ricos, que eram esses burgueses, que eram essas famílias Médici, né? E, na realidade, o resto da população, muitos passavam até fome. Né? Você tinha a área rural, que era dominada pelos seus feudais ainda, que o feudalismo não tinha acabado. Né? Então, ou você era servo da gleba, ou você vinha para a cidade, no caso de Florença, né? Como diria a frase, para comer o pão que o diabo amassou. Então, na verdade, a tal estabilidade, ela sempre foi falsa. Foi uma harmonia, um equilíbrio do ponto de vista desta burguesia, né, que era a única que conseguiu usufruir de toda essa renda, de todo esse dinheiro gerado pelo comércio. Porque a população ficava chupando o dedo. Né? Ela realmente não tinha acesso a nada disso. Então, vamos pensar claramente. O equilíbrio, a harmonia, sempre foi uma coisa muito falsa. Né? Como é falsa até hoje, né? Vai falar assim, sim, maravilha. Vamos pensar em termos de Nova York, né? Vamos pensar em termos de, sei lá, Paris, as grandes cidades, né, ricas, digamos assim, do mundo de hoje, né? E vamos ver como é que é esse planeta, como é que é esse mundo, ou mesmo essas cidades, se não são cheias de problemas também. Então, na verdade, a grande questão era essa. E esses artistas, né, como é o Greco, que eu citei, né, eles vão exatamente estabelecer, digamos, uma outra forma de encarar esse mundo. A obra de arte deles não vai querer mais iludir as pessoas que existia um equilíbrio e harmonia que, na verdade, na prática não existia. E no momento em que eles produzem, a Europa já tinha degringolado há muito tempo qualquer forma de harmonia, porque estávamos em plenas guerras religiosas, né? Então, o mundo tinha caído. Né? O mundo burguês, esse mundo burguês harmônico e equilibrado, já tinha ido para o espaço. Então, essa é a grande questão. Quando nós falamos desse momento maneirista, é disso que a gente está pensando. Eu, na verdade, eu sempre que eu penso, né, em falar sobre maneirismo, eu me baseio muito, e aí vai uma indicação de livro, que eu acho importantíssimo, dessa coleção Debates, né, que é o Gustave Rock. Né? Maneirismo, o mundo como labirinto. Esse livro é muito importante, porque é um livro que traça o perfil do maneirismo tal qual eu estou falando para vocês. Né? Eu me baseei muito nele para estar discutindo o maneirismo agora aqui. Né? Porque eu acho que ele busca, né, fazer com que o maneirismo possa ser reconhecido como um momento muito importante no processo de arte. Né? Até quando ele se rebela contra os padrões wassarianos, ele está fazendo isso. Ele está dizendo que a arte é livre, que a arte, na verdade, ela tem mil formas de se expressar e de falar. Né? E aí a gente fica assim, bom, como é que nós vamos pensar agora o Homem de Vitrúvio, né? Que nós trabalhamos aqui no último. Ora, o Homem de Vitrúvio também já era. Você vai ficar preocupado? Você vai olhar
as figuras humanas criadas pelos maneiristas, você vai ver que elas estão totalmente distorcidas. Elas não têm proporção nenhuma, né? E aí nós temos que pensar num outro homem de Vitrúvio, um homem de Vitrúvio mais contemporâneo, né? Como esse que nós temos aqui agora, né? E aí, homem de Vitrúvio? O que houve com você de fato? Está todo triste aí do meu lado, né? Este homem de Vitrúvio que está aqui, na verdade, foi uma criação minha, né? Com a ajuda, logicamente, da IA, né? Da inteligência artificial, eu consegui criar este homem de Vitrúvio e, e achei interessante porque, vejam, é um homem de Vitrúvio que eu estou chamando de contemporâneo, porque ele não tem mais nem o círculo, nem o cubo, né? Ele está fora de todo o esquadro. Está triste porque ele perdeu a função, né? Não é mais necessário no maneirismo, né? Porque o maneirismo não vai estar mais contando medidas, né? De braços, de pernas, nada disso, de cabeça, né? Não. Agora, as pessoas na obra de arte, elas são retratadas no movimento que o artista quer dar à emoção daquela hora. O que é importante realmente ser retratado nesse momento. Daí porque o Homem de Vitrúvio mudou tanto, né? Mas eu acho que ele, uma hora, vai compreender que a função dele terminou. Já não é mais necessário. Da forma como foi na época de Leonardo da Vinci, na época do auge do próprio Renascimento. Ficou claro? Então, mas eu quero mesmo mostrar para vocês que uma coisa que eu acho que é formidável, né? É um trabalho do El Greco que eu considero assim, talvez um dos mais marcantes, né? Que é o sétimo selo. Nós vamos ver aqui também do lado. O sétimo selo, olhem bem para esse quadro. O sétimo selo é impressionante, gente. Porque o que é isso aqui? Né? Vejam, vamos pensar em termos de padrão renascentista e me digam se é possível enquadrá-lo em qualquer um daqueles parâmetros colocados pelo Vasari. Nenhum deles. Né? Ele arrebenta com tudo. Você vê, já foi dito que esse quadro é considerado, inclusive, uma obra precursora do surrealismo, que vai acontecer já lá no século XX. Né? Então, nós temos aqui o sétimo selo. Né? É uma obra fantástica, né? E, ao mesmo tempo, indicadora dessa grande mudança. Especialmente para mim, me importa dizer que uma obra como essa, ela me permite, né, pensar que a arte realmente não pode se impor limites, não pode se engessar essa arte, porque o sétimo selo não tem nenhum tipo de gesso segurando. Né? É uma obra que está livre. Ela está ali solta, né? Tentando realmente ser ela mesma, com os seus ímpetos, com toda essa questão emocional colocada pelo artista, tentando retratar um momento que não é esse momento de equilíbrio, de harmonia, né? E a própria perspectiva, se olharem bem para esse quadro, perspectiva zero. Né? O El Greco não está preocupado com perspectiva, está preocupado em mostrar, né, todo o drama, tudo que está por trás do que está sendo narrado aqui. Claro. Então, realmente, esse quadro, especialmente, é que fez essa ponte tão grande entre passado e futuro, né? Que estreitou, né, uma obra de pleno final do século XVI com relação às vanguardas europeias. Muitos artistas, eu citei aqui o Picasso, citei o Paul Cézanne, né, que é do século XIX, né? Muitos artistas se inspiraram nesse trabalho, ficaram chocados ao ver esse trabalho. Né? E
olhem bem, né? Quer dizer, surrealistas e tal, uma boa parte deles se baseou nele. Mas nós temos outros. Quer dizer, esse, para mim, é um dos mais importantes, se não o mais importante, da nossa discussão hoje aqui. Mas eu gosto muito do Jacob Pondormo, que eu até citei para vocês, e vejam essa Madonna do Jacob Pondormo, né? Olhem esse pescoço longo, né? Olhem essa criança no colo, esse Cristo no colo. Né? Proporção nenhuma, né? Realmente o homem de Vitruvio tem muito motivo para ficar bem triste olhando isso, porque ele foi relegado a um quinto plano. Né? Essa criança é completamente deformada, completamente fora de qualquer possibilidade de pensar em proporção. E a Madonna com esse pescoço super comprido, também os braços, tudo nela parece fora de qualquer proporção. Nem posso pensar em Homem de Vitruvio. Ele está completamente esquecido nessa hora. Né? Mas é uma boa lembrança para a gente. Tem um outro quadro dele também que eu acho muito interessante, que é do Cristo descendo da cruz, a descida da cruz, né? Que também é um quadro dramático, né? Mas ao mesmo tempo ele tem todo um grau de erotismo muito forte, porque isso é um dado também vai ser muito importante na obra dos maneiristas, né? Um alto grau de erotismo que é colocado nas obras, nos personagens que habitam esses quadros. Né? Então, eu acho interessante que a gente pense, né, nisso, como que essas obras de arte maneirismo foram fundamentais para quebrar aquela estrutura engessada do próprio Renascimento. E o principal, que eu quero que fique muito bem fixado aí com vocês, né? Que essas obras, na verdade, elas representam o não, o dizer não, né? O contestar, mostrar que realmente a arte ela não pode ser aprisionada a regras eternas. Ela pode ter regras, mas passageiras, né? Que vão ser para aquele momento, né? Vão criar algumas regras e tal, para aquele momento. Mas aquilo não significa que vai ser para o resto da vida. Que por todo sempre aquelas regras vão prevalecer, como Vasari de fato pretendia. Ficou claro? Então, é isso, gente. O maneirismo merece muito bem analisado, muito bem observado. Ele é esse momento que a gente considera como fundamental, né, na história da arte europeia. E a gente tem que aproveitar nessas culturas alheias, né, aquilo que pode nos ajudar a pensar também a nossa arte, a pensar também a nossa forma de compreender a arte de um modo geral. Não é? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou entrar já um pouco no barroco, que o barroco vai ser importantíssimo também. Por quê? Porque o barroco já é assim a primeira expressão artística europeia que vai exercer uma certa influência sobre a nossa arte aqui. E eu digo certa influência, que não fiquem pensando vocês que o barroco foi pura cópia, né? Que nós copiamos do barroco português e que são coisas idênticas, quando na verdade não são. Né? E os próprios modernistas de 22, que chegaram a fazer viagens a Minas para conhecer melhor esse barroco, tiveram a maior certeza disso. E nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo vídeo. Né? Por que existe um barroco brasileiro? Né? Não é um barroco europeu. Nós vimos o barroco, nos influenciamos pela produção do barroco, mas criamos aqui um barroco que é nosso até hoje. E que a gente pode ficar orgulhoso disso, não pensar que foi só um tirar o retrato das igrejas portuguesas e trazer para cá. Não, não foi isso. Não pense dessa forma, ok? Então,
até o próximo vídeo com o nosso barroco. Bom, um beijo.